Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje nós vamos mergulhar em alguns dos textos mais práticos e cheios de contexto de todo o Novo Testamento. A grande questão que guia a nossa conversa é essa. A gente lê os evangelhos, estuda Paulo, mas e o dia a dia? Como era, na prática, viver a fé cristã naqueles primeiros tempos, com tantas crises batendo na porta? Para responder a isso, a gente vai tratar essas cartas como verdadeiros arquivos de caso. Pensa nelas não como tratados teológicos distantes, mas como respostas pastorais, escritas no calor do momento para resolver problemas reais. É um retrato fascinante de um cristianismo que já nascia complexo e diverso. Então, aqui está o nosso mapa para essa investigação. A gente começa com a fé em ação de Tiago, passa pelo sacerdócio de Cristo em Hebreus, encara as provações com Pedro, defende a verdade com João e Judas, e no final a gente abre esse kit de ferramentas pastoral. Vamos ao nosso primeiro arquivo, a Carta de Tiago. O problema aqui era muito sério, o perigo de uma fé que vira só discurso, só ideia, mas que não se manifesta na vida real. E aqui a gente já entra numa polêmica clássica, Paulo contra Tiago? Na verdade, não. É que eles estavam respondendo a problemas diferentes. A preocupação de Paulo era com quem achava que rituais da lei mosaica poderiam salvar. Já Tiago estava preocupado com quem dizia ter fé, mas não movia uma palha para ajudar o próximo. E olha só como isso fica claro. Paulo usa Abraão para dizer que a fé vem antes de qualquer obra ritual. Tiago usa o mesmo Abraão para mostrar que a fé verdadeira se prova nas obras de amor e justiça. Ou seja, não são teologias opostas, elas se complementam. Paulo fala da raiz da salvação e Tiago fala dos frutos que essa salvação precisa gerar. Nosso próximo caso é a Carta aos Hebreus. Aqui, a crise era de identidade. Imagine só, pessoas de tradição judaica que se tornaram cristãs e agora se perguntavam, ok, mas onde Jesus se encaixa em tudo que a gente sempre acreditou? E a resposta do autor é uma obra-prima de argumentação. Ele constrói o raciocínio passo a passo. Primeiro mostra que Cristo é superior aos anjos, depois que é superior a Moisés, o grande legislador, e o ponto alto é o terceiro passo. Cristo é o sumo sacerdote definitivo e eterno. E essa citação resume tudo. O ponto central é que o sacrifício de Cristo é único e perfeito. Ele não precisa ser repetido. Com isso, Jesus não só substitui todo o sistema de sacerdotes do Antigo Testamento, como inaugura uma relação completamente nova e eterna entre Deus e a humanidade. Agora a gente vai investigar as cartas atribuídas a Pedro. O foco aqui muda completamente. A crise não é teórica, é bem concreta. Comunidades sofrendo perseguição e sendo marginalizadas pela sociedade. A autoria dessas cartas, aliás, é um quebra-cabeça fascinante. A primeira carta de Pedro, por exemplo, tem um grego muito bem escrito e usa bastante a Septuaginta, que era a tradução grega do Antigo Testamento. Já a segunda carta de Pedro é tão diferente no estilo e no conteúdo que muitos estudiosos acreditam ser um caso de pseudepigrafia. Isso era uma prática comum na antiguidade, de escrever em nome de uma figura de autoridade para dar mais peso à mensagem. Mas o coração da mensagem pastoral de Pedro está aqui. É uma ressignificação total do sofrimento. Sofrer não é um castigo divino. É, na verdade, uma forma de participar da própria jornada de Cristo, um caminho para a glória. E essa estratégia antiga é de uma relevância absurda para a pastoral hoje. Diante de alguém que sofre, o caminho é esse: validar a dor, conectar aquela experiência ao mistério de Cristo, ajudar a pessoa a ver aquilo como uma chance de fortalecer a fé e, acima de tudo, sempre apontar para a esperança da ressurreição. O nosso último arquivo de caso investiga uma ameaça que talvez seja a mais perigosa de todas, a que vem de dentro. As cartas de João e Judas são um verdadeiro manual de defesa contra os falsos mestres. E é interessante notar como a segunda carta de Pedro e a carta de Judas parecem estar combatendo o mesmo inimigo. As duas alertam sobre gente que se infiltrou nas comunidades, zombando das promessas da fé e usando a graça de Deus como desculpa para viver de qualquer jeito. A resposta de 1 João a essa crise é genial. O autor não inventa uma nova doutrina, ele volta para o fundamento. Primeiro, o critério da verdade. Jesus Cristo veio em carne. Quem nega isso está fora. Segundo, o critério do amor. A prática do amor fraterno é o sinal de quem permanece em Deus. E terceiro, o discernimento para se afastar de quem ensina o contrário. Então,
qual é o veredito da nossa investigação? É que esses arquivos de caso não estão fechados. Pelo contrário, eles formam um kit de ferramentas atemporal e essencial para o ministério e para a vida da igreja. O que a gente vê é uma incrível unidade na diversidade. Tiago nos dá o roteiro da fé com ação social. Hebreus nos dá profundidade teológica. 1 Pedro é quase o manual de aconselhamento pastoral. E João e Judas nos equipam para a missão, com foco na verdade e no amor. A mesma fé, vivida e defendida de maneiras diferentes, conforme a necessidade. E isso nos deixa com uma reflexão final, que é a mais importante. Essas cartas não são apenas documentos históricos, são palavras vivas. A pergunta é: se elas fossem escritas hoje, para a nossa comunidade, qual crise elas estariam enfrentando? Qual seria a mensagem central para nós, agora? A sabedoria antiga delas está aí, pronta para iluminar os nossos desafios de hoje.